o homem que lutou com reis, o homem que guerreou com os profetas, o homem que era a voz de Deus na terra, o profeta Elias. Estamos dando continuidade hoje ao último episódio desta série de 5 vídeos sobre o profeta Elias. Abre sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versículo 2. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Diz assim: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim for a Betel. É muito forte isso aqui, amado, porque na realidade Eliseu já estava sendo treinado para ser profeta. Já era um profeta, estava sendo treinado por Elias. Só que esse momento era um momento em que o Senhor estava já para levar a Elias, porque estava terminado a sua parte profética, o seu serviço profético. E amado, ele passou por tantos desafios, mas esses desafios trouxe amadurecimento a Elias. E aqui é muito forte isso aqui, que desafios não é para te prejudicar, é para lhe preparar. Desafios, ele te prepara, assim como um atleta precisa de disciplina para desenvolver, seja a parte musculatura, seja a parte resistência, seja a parte de domínio. Existe uma palavra chamada disciplina. E a disciplina, ela tem um princípio muito forte que se chama renúncia. E a renúncia, ela também requer determinação. E dessa determinação, ela quer sustentação. E dessa sustentação, ela quer posicionamento. Você vê que uma coisa é um gancho. Uma coisa vai puxando a outra, meu amigo. Vai puxando, cada situação vai te puxando para que você venha alcançar a sua meta e o seu foco. Assim a sua vida com Deus. Assim a sua particularidade com Deus. Elias, ele havia chegado num trajeto, uma coisa tão linda com Deus, com tantos embates, com tantos desafios, com tantos problemas emocionais. E muitas das vezes nós não entendemos que até nós podemos passar por isso. Mas por tudo isso e para isso, toda a glória pertence ao Senhor. E Ele sempre estará lhe auxiliando e te ajudando. O profeta Elias mostra que era uma pessoa normal, como eu e você. Ele mostrou nesses inteirinhos que a gente fomos falando sobre o vídeo, que era uma pessoa normal, não é nenhum super-herói, um homem simples, mas que estava refugiado na sombra do Onipotente. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo em nossa vida tende-se a dar certo. Aqui estava tão forte que ele estava dizendo a Eliseu: olha, daqui a alguns instantes você é tomado. Mas Eliseu estava ali em cima, posicionado, porque não queria largar. Em outras palavras, como é as palavras mais usadas nos dias de hoje, o mentor, né? Elias era o mentor de Eliseu. Estava aprendendo como desenvolver a fé e ter a fé. Uma coisa que eu falei uns tempos atrás sobre o dom da fé, o espírito da fé. Nós vemos os atos de Elias, que ele tinha um espírito de fé, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Quando nós começamos a perceber e ter isso, é certo que as conquistas sobrevêm sobre as nossas vidas. E os desafios vai a cada dia mais fortalecer essa fé dentro de nós, amado. Então vamos lá. Aí o que acontece no versículo 4, eu quero adentrar no versículo 4, diz assim: E Elias lhe disse a Eliseu: Fique-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém lhe disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Amado, de tanto isso Eliseu foi transcorrendo, porque Eliseu estava sendo preparado. E ele queria algo muito melhor. Ele queria a graça de Deus sobre a vida dele. E aqui
que a gente precisamos entender. Você quer a graça de Deus? A salvação, amado, na realidade ela é de graça. Mas para querer essa graça, essa salvação, existe o chamado a renúncia. E essa renúncia há um preço. Se você quer ser uma pessoa usada por Deus, como o profeta Elias, ou aos homens de Deus, que já ouvimos muitas histórias de grandes homens de Deus, tanto no Brasil como no exterior. E quando nós começamos a entender um pouco da vida destes homens e mulheres, o tipo de oração, estilo de vida, nos começa a remeter aonde nós precisamos melhorar. Aqui nós vemos esse estilo de vida de Eliseu, que Deus usou de forma sobrenatural, poderosa. Será que nós temos essa mesma fé para querer ser usado como esses homens foram? Será que eu e você estamos dispostos a fazer o que eles fizeram em prol do nome do Senhor? Você vê que profundo isso, né? Porque muitas das vezes nós queremos, mas nós não se renuncia. O querer é fácil, agora o renunciar que é o difícil. Muitas das vezes queremos a graça, mas para querer o poder da graça é difícil buscar. Muitas das vezes falamos, vamos buscar, mas quando se falamos em jejum, o corpo treme, porque vai mexer com a nossa carne. Então muitas das vezes nós ficamos alimentando coisas que não é para se alimentar, mas infelizmente acabamos alimentando. Vamos ser sinceros sobre nós mesmos, seres humanos. Muitas vezes nós se limitamos, mas o Senhor está preparado para nos honrar. As bênçãos estão aí, agora depende de nós a buscá-las. O profeta Elias, ele teve com grandes desafios, com tantos problemas, mas no final ele teve a vitória promovida da parte do Senhor. E aqui nós vemos o desfecho, que o Senhor tomou a Elias. E o que acabou acontecendo? Aleluia. Versículo de número 12 do livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu, pegando nos seus vestidos e rasgou em duas partes. Essa foi a palavra do profeta Eliseu quando clamou por Elias. E também levantou a capa de Elias e lhe caíra, e voltou e parou à borda do Jordão. Versículo de número 13, aqui termina. Amados, uma história muito forte e potente, poderosa sobre o profeta Elias. Eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que ficou conosco nesta série, né? Também se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo, sim, dá um joinha e faça seu comentário para que a gente possamos entender, né? E que também o próprio YouTube possa entregar e alcançar mais vidas que são sedentas pela palavra de Deus, tá? Agradeço muito por vocês terem ficado conosco aí nesses vídeos, nesses episódios, e nós vamos estar fazendo outros vídeos nessa mesma linha, nossa linha cristã, né? Totalmente 100% cristão os nossos vídeos. Então que Deus possa lhe abençoar de forma muito abundante, e muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe poderosamente.